Vamos seguindo. Questão 3. O agente que agindo com ânimos necandi, ficou faltando aqui, aspas, né? O agente que agindo com ânimos necandi mantém conjunção carnal com a ofendida com a intenção de transmitir-lhe o vírus da AIDS, de que é portador, responderá em tese pela prática do crime de tentativa de homicídio. Olha, essa questão, ela deu assim um nó na cabeça de todo mundo. E quando parou no STJ, deu um nó lá e deu um nó no STF. Pior do que dar um nó é desfazer um nó e dar um outro. É o que a gente está vendo agora. Por quê? Porque o STF mudou o seu posicionamento. Tanto que na época que fizeram essa questão, a resposta foi diferente da que eu vou dar. Se o aluno buscar essa questão, vai dizer, o professor falou que era isso, aqui eu estou vendo uma resposta diferente, porque essa questão é de uma época em que o Supremo ainda pensava uma coisa diferente a respeito do tema. É o seguinte, o agente que com a intenção de matar, ânimos necandi, mantém conjunção carnal confundida com a intenção de transmitir-lhe o vírus da AIDS, e ele sabe que é portador desse vírus, em tese ele vai responder por homicídio, 121. Na época deram certo, porque o Supremo entendia assim, hoje, errado. A maioria não pensa assim no Supremo nem no STJ. Porque é o seguinte, quando surgiu a história do vírus da AIDS, o pessoal entrou em pânico, não só o pessoal do direito não, o pessoal que eu falo, o pessoal do mundo inteiro, né? A notícia do vírus da AIDS, pânico total. E isso afetou a doutrina, claro, né? Aí os autores sustentaram quase que em peso de que não poderia configurar esse crime do 130. Perigo de contágio de moléstia de doença venérea. Perigo de contágio de doença venérea. Por quê? Porque a AIDS não seria uma doença venérea. Apesar de ser transmissível pela relação sexual, não estaria na lista das doenças venéreas. Então, só poderia entrar aqui no 131 do Código Penal, porque o 131 fala do perigo de contágio de moléstia grave. Se não é uma doença venérea, então uma doença grave. Aí a doutrina também deu uma balançada. Disse, não, porque se o sujeito ele tem a relação sexual portando o vírus HIV, e considerando que a AIDS é uma doença fatal, mas com o passar do tempo, a sobrevida e tal, hoje até fala, o sujeito tem um vírus HIV, é quase como a vida de um diabético, vai controlando, não vai se manifestar e tal, pode morrer de outra coisa, muitos morrem por outros problemas e não pela infecção e tal. Mas mesmo assim, a doença continua sendo uma doença fatal. Se é uma doença fatal, o sujeito tem um dolo de matar e deve responder, como está aqui, por homicídio. E na época deram isso como certo. E na prática vimos pessoas sim sendo acusadas, processadas, julgadas por homicídio, porque sabiam que eram portadoras do vírus HIV e mesmo assim mantinham relação sexual sem preservativo, porque o uso do preservativo já descaracterizaria essa intenção de transmitir o vírus da AIDS, né? Mas sem o preservativo ficaria muito claro essa vontade de transmitir uma doença fatal. E aí era quase que unanimidade. Quando parou no Supremo Tribunal Federal, eles assinaram embaixo. É crime de homicídio. Não pode ser o 130, porque não está nem na lista das doenças venéreas, não pode ser o 131, porque esses crimes são crimes de perigo, o dolo do sujeito é de colocar a vida, a saúde dessa vítima em risco, e no caso do vírus HIV, ele quer matar mesmo, quer destruir, ele tem um dolo de dano. Aí começaram, depois de um tempo, que a doença ficou controlada, que já não causa esse pânico que causava na década de 80, apesar de ser uma doença que as pessoas deviam ter um pouco mais de cuidado do que tem, mas o pessoal até banalizou durante um tempo essa doença, diminuiu o medo, diminuiu o estresse na doutrina também. Aí começaram a vir com uma outra tese que agora é aceita pelo Supremo. A gente não vai colocar o sujeito no artigo 130 ainda, porque não é uma doença venérea, mas é uma doença grave. Então pode ser colocado no 131
se o sujeito não pegar a doença, porque o crime é de perigo, né? O crime é de perigo. Então, ele expõe a vítima ao risco de contrair uma doença grave, uma doença fatal, tudo bem, uma doença grave. E a vítima não pegou. Aí se justifica, porque é proporcional, a aplicação do 131. Mas se a vítima pega a doença, contraiu o vírus, aí a gente aplica o 129, lesão corporal, parágrafo 2º, inciso 2. Transmitiu uma enfermidade, causou uma enfermidade incurável. Passou o vírus HIV, passou aí uma doença que não tem cura. E aí a pena não vai de 6 a 20 anos, e sim de 2 a 8 anos. Julgados recentes no STF, apesar de não serem julgados, julgamentos assim por unanimidade, mas por maioria se entendeu dessa forma. Não transmitiu o vírus, expôs a vítima sob o risco de contrair. 131, perigo de contágio de doença grave. Contraiu, aí a lesão corporal gravíssima, porque passou uma doença, uma enfermidade incurável. Esse é o melhor entendimento. Na prova, então, eles podem vir com a novidade, né? O cara pegou uma prova anterior e a resposta era diferente. Pois é, mas a jurisprudência muda. E muda, muitas vezes, do nada. A gente está vendo isso de montão. Do ano passado para cá, como é que as coisas mudam de repente. A gente sabe aquela história toda? Não é mais aquilo. Sabe aquela resposta do Supremo que durou 20 anos, a mesma coisa? Ontem teve um julgado totalmente diferente. Isso está acontecendo assim numa velocidade incrível. E a banca pode se aproveitar disso, porque a banca é time contra. A banca quer fazer todo o jogo para prejudicar, né? Vamos lá, o item 2. As circunstâncias privilegiadoras de natureza subjetiva e qualificadoras de natureza objetiva podem concorrer no mesmo fato homicídio. Nesse caso, o homicídio qualificado privilegiado não será considerado crime hediondo. Correto. Eles estão dizendo que o sujeito pode, isso é perfeitamente cabível, ele pode cometer o crime de homicídio, do 121, privilegiado, parágrafo 1º, e, ao mesmo tempo, qualificado. Parágrafo 2º. É possível? É. E há segurança nessa versão? Há. O Supremo consolidou esse posicionamento também. É bem seguro. Não é assim, divergência. Não. É bem seguro. O homicídio pode ser privilegiado e, ao mesmo tempo, qualificado. O problema é que o que nós encontramos para privilegiar, para transformar esse crime em algo mais leve, porque é uma forma privilegiada, a forma mais leve do cometimento do crime. Aqui, no caso do homicídio, vai reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O que vai servir para isso, segundo o parágrafo 1º, é o motivo do autor do crime. É circunstância subjetiva. Tudo que é subjetivo é pessoal, tem a ver com a pessoa do autor do crime. Quando a gente diz que aquilo ali tem natureza puramente objetiva, é que não tem a ver com o autor do crime, tem a ver com o fato, tem a ver com o crime, mas não com o autor do crime. Então, nós encontramos só um motivo. O sujeito matou impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Ou ele matou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Motivo. Ele matou por quê, né? Então, circunstâncias subjetivas que encontramos aqui. Agora, nas qualificadoras, isso fica variando. Quando fala assim, matou por motivo torpe, é subjetivo. Matou por motivo fútil, é subjetivo. Matou com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Peraí, isso não tem a ver com a pessoa do autor. Isso tem a ver com a maneira de execução. E maneira de execução eu classifico como circunstância objetiva. Então aqui eu tenho circunstâncias objetivas, maneira de execução, e eu tenho circunstâncias subjetivas. Motivo. Aí vem a questão de dizer assim, as circunstâncias que tornam o homicídio privilegiado, né, tem natureza
subjetiva, sim, e qualificadoras de natureza objetiva podem concorrer, podem se combinar. Repara que eles falam assim, essas daqui podem se combinar com essas daqui. Porque se dissesse, eu posso combinar uma circunstância subjetiva da forma privilegiada a uma circunstância subjetiva da forma qualificada. Aí não rola. Eu não posso dizer assim, o sujeito ele vai responder para o homicídio privilegiado. Mas por quê? Porque ele matou o impelido por motivo de relevante valor moral. Ah, beleza, tá, entendi. É um motivo nobre para matar, né? Não justifica, mas explica. Tá, reduz a pena. Agora, ao mesmo tempo, o homicídio é qualificado. Mas por que é qualificado? É porque ele matou por motivo fútil. Ah, não entendi. Ou ele matou por motivo de relevante valor moral, ou o motivo é de relevante valor moral, ou o motivo é banal. Eu não posso dizer que, não, os motivos se entrelaçam. Não tem como. Ou um ou outro. Ou é torpe, ou é de relevante valor. Ou é fútil, ou é de relevante. Não pode ser fútil e ao mesmo tempo de relevante valor. Mas você pode combinar o motivo do autor do crime com a maneira de execução. O sujeito matou o estuprador da sua filha, um clássico, né, nas provas de concurso. O cara que mata o estuprador da sua filha, impelido por motivo de relevante valor moral. Então ele vai ter a pena reduzida. Mas como que ele mata? Imagina como é que o sujeito vai matar o estuprador da filha, né? Eu não gosto nem de pensar no negócio dele. Ele não vai conseguir matar tranquilamente. O sujeito vai partir para requinte de crueldade. Ele matou o estuprador da filha, como? Tacou fogo. Essa maneira de execução é a maneira de execução que qualifica o crime. Então, podemos combinar. O motivo é nobre, mas o método utilizado é o pior possível, aí a gente vai combinar. A escala penal vai ser de 12 a 30, que a escala penal do homicídio é de 6 a 20. Mas como tem uma qualificadora, 12 a 30. E a forma privilegiada vai reduzir esses 12 a 30 de 1/6 a 1/3. Combinou perfeitamente. Só que tem uma parte final que diz assim, nesse caso, o homicídio qualificado privilegiado não será considerado crime hediondo. Também está certo. Porque a lei dos crimes hediondos diz que o homicídio qualificado, ele é considerado hediondo. Não fala o homicídio só, é homicídio qualificado. Ou homicídio simples praticado em atividade típica de grupos de extermínio, que até hoje ninguém conseguiu explicar como é que ele pode ser simples e ao mesmo tempo praticado em atividade típica de grupos de extermínio. Mas, tudo bem, sem entrar nessa discussão, está escrito isso na lei. Agora, se o sujeito pratica o homicídio qualificado e ao mesmo tempo privilegiado, isso não está escrito. Só que o STJ afastou a hediondez, e com toda razão, dizendo assim, poxa, como é que eu posso colocar um crime que tem até a redução de pena na lista dos piores? Porque na lei dos crimes hediondos não há uma definição do que seria um crime hediondo. O que é um crime hediondo, segundo a lei? A lei não fala, e a gente está até hoje sem saber o que seria um crime hediondo. Não existe conceito de crime hediondo. Mas nós deduzimos, pela lista que foi apresentada na lei dos crimes hediondos, nós deduzimos que os crimes hediondos sejam os piores, que aquela lista lá seja a lista dos piores crimes da nossa legislação. Bem, então, não tem cabimento você colocar na lista dos piores um crime que o legislador faz questão de reduzir a pena. E aí afastaram a hediondez por causa da forma privilegiada. Se for genuinamente qualificado, diz o STJ, o homicídio, se for genuinamente qualificado, é hediondo. Agora, se for qualificado e ao mesmo tempo privilegiado, não. Quantas vezes eu vi isso na prova da CESP-UNB? Perdi a conta. Assim, foram tantas vezes, como é essa questão da súmula 711, mas foram tantas vezes, que eu passei a jogar a questão fora, que é coisa que eu não gosto de jogar a questão fora. Passei a jogar a questão fora, não quero mais não. Não vou usar mais não. Pode ser que tudo se repita, né? Professor, pois não? Então, para eu poder desconsiderar um crime como hediondo, o fato dele ser privilegiado é que vai desconsiderar. Que o homicídio qualificado é hediondo, você pode responder, ainda que na forma ele é hediondo, é qualificado, é genuinamente qualificado, né? Agora, misturou a qualificadora, a forma privilegiada já descaracterizou a hediondez, porque você está reduzindo pena de um cara que você não pode dizer que ele cometeu um dos piores. Se ele tivesse cometido um dos piores, ele não mereceria uma redução da pena. A linha de raciocínio é essa aí. Então, vamos à questão 4. O item 1 diz assim, um escritor publicou obra literária em que vários de seus personagens, com suas ideias, faziam apologia do suicídio
o que levou um leitor desconhecido, sugestionado, a ceifar a própria vida. Nessa situação, o escritor não praticou o crime de induzimento ou instigação ao suicídio. Sim, não praticou, né? Às vezes o aluno lê assim nervoso, ele lê com pressa e acaba lendo errado. Nessa situação o escritor praticou, não, ele não praticou. Por quê? Faltou o dolo. O sujeito tem que ter o dolo. O artigo 122, que é o crime de participação em suicídio, é um crime que eu sempre dou destaque quando as bancas são CESP e FGV. São bancas que adoram essas historinhas. A gente sempre fala para o pessoal que faz prova da FGV, CESP, olha, eles têm uma ficção por isso, uma fixação por isso, né? Eles têm uma adoração por esse assunto. É quase que shakespeariano, eles montam questões sobre pacto de morte, que o casal não tem um namoro apoiado pelos pais, aí eles fazem um pacto de morte. É para trabalhar o 122, crime de participação em suicídio. Então, uso essa questão só para ter o pretexto para falar um pouquinho desse crime. Participação em suicídio se fala em induzir ou instigar ou prestar auxílio, que é auxiliar alguém à prática do suicídio. O suicídio não é crime e nem poderia ser. O sujeito destrói a própria vida, imagina, destruir a própria vida, pena 2 a 6 anos. Pô, você vai aplicar pena a um cara que se matou? Se ele morreu, o Estado perdeu o direito de punir, porque a pena não pode ultrapassar a pessoa do autor do crime, a pena não pode ultrapassar a pessoa do delinquente. É o princípio da intranscendência, só ele pode ser punido. Agora, se ele morreu, vai punir quem? Ninguém mais. Então, por que prever uma pena para o cara que se mata? Ah, mas se ele tentou se matar, se ele tenta se matar, aí eu entro com aquela conversa típica do professor de direito administrativo, né? Que diz assim, se ele pode mais, ele pode menos. Se quando ele se mata, ele não responde por nada, quando ele tenta se matar, que foi menos, né? Aí que ele não vai responder mesmo. E eu também fico pensando, se o indivíduo, ele tenta se matar, não consegue, e o Estado vai lá e castiga ele, se ele não tinha motivo para morrer, agora ele encontrou um, né? Escapar da pena. É até insensato isso. Uma pessoa que quer destruir a vida, a gente vai castigar esse cara, aí que ele vai morrer mesmo, aí que ele vai ser bem sucedido, vai preparar o golpe mais certeiro para não receber uma segunda pena, né? Não entrar em continuidade delitiva. Então, o suicídio não é crime, é um fato atípico, embora seja contra o direito, porque o Estado entra como protetor da vida e não permite que o indivíduo venha dispor nem da sua própria vida. Eu não tenho direito de morrer, eu não tenho direito de autorizar que uma pessoa me mate. Não tenho, eu não posso dispor nem da minha própria vida. A vida é um bem indisponível. Então, quando eu vejo lá uma pessoa destruindo a vida, eu não encontro na legislação penal a previsão desse fato como crime. Então, o fato é atípico, mas é contra o direito, sem dúvida. É um fato atípico, mas antijurídico. O legislador quer punir somente aquele que colabora com o suicídio. Ele não quer punir o suicida, ele quer punir quem colabora, quem participa do suicídio. A gente usa esse termo participação, embora o Código fale induzimento, instigação, auxílio, né? A gente usa o termo participação porque o partícipe no estudo de concurso de pessoas é aquele que induz, instiga ou auxilia. Induzir, instigar, colaboração moral, né? Você dá ideia, induzir é dar ideia, instigar é dar apoio, né? Incentivar, dar força para o sujeito realizar o ato. E o auxílio, uma colaboração material, como fornecer meios, emprestar uma arma, dar uma corda para o sujeito se enforcar, uma gilete para ele cortar os pulsos. Você dá a ele meios para a prática do suicídio. E esse é um crime bem esquisito, porque ele é até classificado como crime condicionado, porque o legislador condiciona a aplicação da pena ao resultado. Diz, se o suicídio se consuma, quer dizer, ocorre morte, né, um suicídio se consuma, o crime também
se consuma, e com pena de 2 a 6 anos. O sujeito deu ideia para que o outro se matasse. Ele foi lá e se matou. Então o suicídio se consumou, houve morte. E o crime também, 2 a 6 anos. Mas o sujeito, mediante aquele induzimento, pode praticar atos de destruição da própria vida e não morrer, porém sofrer lesão grave. E lesão grave, quando o legislador usa essa expressão lesão grave, entende-se como grave e gravíssima. Porque essa terminologia gravíssima foi criada pela doutrina e não pelo Código Penal, né? Hoje a legislação especial já usa o termo gravíssima também, mas no Código Penal não tem. Então para ele é tudo grave, a grave, a gravíssima, é tudo essa daqui. Aí o crime se consuma, o suicídio não se consumou, o suicídio ficou na forma tentada, o cara tentou se matar, não conseguiu morrer, mas ficou com lesão grave. O suicídio está tentado, mas o crime está consumado, com pena de 1 a 3 anos. O crime se consuma. Agora, se a vítima sofre lesão leve ou não sofre absolutamente nada, o fato é atípico. Então eu posso dar a maior força, eu posso dar ideia para o sujeito pular, se matar, porque ele fala que a namorada rompeu o namoro, ele está arrasado, eu falo, isso não tem cura, isso é um sofrimento brutal, eu posso falar de cadeira, eu já passei por um negócio, é horrível demais, assim, só a morte mesmo, ou conviver com isso, que eu não recomendo. Aí eu dou a ideia, ele quer se matar. Aí ele se pendura na janela, dizendo que vai se jogar, eu fico, pula, 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 toma coragem uma vez na vida, estou incentivando o sujeito a destruir a vida. Aí ele diz, não, mas eu não tenho coragem, eu não vou. Aí eu dou uma corda para ele, então se enforca. Estou até auxiliando, fornecendo meios. Ele, não, prefiro pular a forca, eu tenho horror a isso. Aí ele pula pela janela, pula do primeiro andar, cai, torce o pé, sai com o pé um pouco inchado, sai mancando um pouquinho. Ele teve lesão, mas uma lesão leve. O fato é atípico, então eu não cometi crime nenhum. É um crime que não admite tentativa. É um crime condicionado, ele está condicionado à produção de um ou outro resultado. Não admite a forma tentada. Então, o que é preciso? É preciso que o agente, ele realize um desses verbos com dolo, né, com a intenção mesmo, de que o outro destrua a sua vida, pratique atos de destruição da própria vida. No exemplo aqui, o sujeito publicou uma obra literária, tudo bem, pode ter sido horrível, né? Mas uma pessoa pode ouvir uma música, ficar tão deprimida e se matar. O cara vai assistir um Pink Floyd The Wall, por exemplo, o cara pode ficar arrasado, né? Pode ficar em altíssima tristeza, assim, profunda. Mas o filme não foi feito para isso. O diretor, quando criou a obra, não pensou, eu estou fazendo isso para o pessoal se matar direto. Não tem dolo, né? O cara publicou uma obra literária. Os personagens falavam ligados a suicídio e tal. Aí um leitor se sentiu sugestionado, ficou com essa ideia também e se matou. É problema dele, né? O fato é atípico, tanto para ele que se matou, claro, como também para aquele que produziu a obra. Ele não fez isso com a intenção. A gente já viu... Eu na minha vida, assim, eu já vi matérias falando que a banda de rock tal, sendo processada na Inglaterra, processada nos Estados Unidos, porque no disco tem uma música que incentiva a autodestruição, e aí um garoto que era fanático pela banda se enforcou. Já cansei de ouvir história assim. Mas aqui no Brasil não teria como, não sei como é que é a legislação estrangeira. Aqui não tem como, mesmo que o sujeito fale sobre o suicídio na música, ele não faz isso para que o outro se mate, ele faz isso porque ele acha o maior barato, e está no clima de alguns estilos musicais, né? Está no clima, é a manifestação, é a livre manifestação da expressão, arte e tal, não tem nada a ver. 2. No caso de aborto provocado pela gestante com auxílio de terceiro, há 2 crimes autônomos, um praticado pela gestante e o outro pelo auxiliar, ficando afastada a participação. Errado. O aborto provocado pela gestante com auxílio de terceiro, a gente não afasta a participação, não. Todo cuidado aqui é pouco. Vamos lá. O artigo 124 do Código Penal trata do aborto.
124, que é o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Está escrito assim: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Então, o que significa provocar aborto? Provocar aborto significa interromper a gravidez e matar o feto. Então, se a mulher faz isso nela mesma, independente do período de gestação, né? Não houve nascimento, porque se nasceu com vida, aí vai ser o homicídio ou o infanticídio, né? Mas durante a gravidez, ela interrompe e mata. Ela faz isso, 124. Ou então, aqui outra modalidade, outra forma, ela autoriza que alguém faça isso nela. Então, ela pede, por exemplo, ela vai a uma clínica clandestina, claro, de aborto, e pede que o médico lá interrompa a gravidez e mate o feto. O crime dela vai ser o mesmo. Quando ela faz o aborto ou quando ela consente que alguém faça nela. O crime dela não muda, é o 124. Mas esse outro aqui, esse terceiro, que a pedido dela faz o aborto, provoca, interrompe e mata, o legislador fez a previsão dele em crime separado. Fez a previsão no artigo 126, que também é aborto. É o aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante. Não é o 125. 125 é o aborto provocado por terceiro sem o consentimento, que a gente chama de aborto violento. Esse aqui é o aborto provocado por terceiro com o consentimento. Então fala, provocar aborto com o consentimento da gestante. Uma questão que já caiu várias vezes nas provas da SESP-NB. O outro, a pedido da mãe, vai lá, interrompe e mata. Ele não responde pelo mesmo crime que ela, fugindo ao padrão do Código Penal. O Código Penal, no artigo 29, diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas excominadas na medida de sua culpabilidade. Tudo bem, não é do nosso programa, não é, mas nós precisamos saber um pouco sobre isso para entender isso aqui. A regra geral do artigo 29 é: colaborou para um crime, o teu crime é o mesmo do autor. Você concorreu para o crime X, você responde pelo crime X. E ele fala assim: concorre de qualquer modo. Não interessa como você tenha colaborado. Colaborou, o crime do autor é teu também. Mas tem exceção, e essa exceção é chamada exceção pluralista no Código Penal, em que se faz a previsão da conduta daquele que colabora com o crime X, se faz a previsão num crime Y. Eu vou colaborar com o crime X e vou responder pelo crime Y. A mulher pediu para que eu fizesse o aborto nela. Aí, a pedido dela, eu fiz o aborto. Ela vai no 124, eu vou ficar no 126. Mas isso não quer dizer que seja inviável o indivíduo responder como partícipe do mesmo crime que ela. Ele só vai migrar para o 126 quando a colaboração for no sentido de provocar aborto. O 126 prevê isso. O terceiro provoca o aborto. E provocar aborto é interromper a gravidez e matar o feto. Se ele colaborar nesse sentido, aí a gente vai separar os crimes aqui. Ela fica com um, ele fica com outro. Agora, se colaborar no sentido de induzir, instigar ou auxiliar, ele vai responder pelo mesmo crime que ela. Então, assim, uma mulher descobre que está grávida e entra em desespero porque ela está grávida de um cara que ela não dá muita bola, não. Ela não gosta dele, é mau caráter e tal. E acabou ficando grávida por descuido. Ela liga para a amiga para dizer: amiga, você não sabe da última, você não sabe da bomba que eu tenho para te dizer. Estou grávida. A amiga: pô, que legal, parabéns. Parabéns que nada. Grávida de um canalha. O sujeito é um pilantra. E eu estou desesperado. Aí a amiga fala assim: se eu fosse você, eu tirava. Se eu fosse você, eu tirava, tá induzindo a prática do crime. Se graças à ideia da amiga ela for lá e interromper a gravidez e matar o feto, a amiga vai junto para o crime dela. Por quê? Porque deu ideia. Ela mentalizou, botou essa vontade na cabeça da mulher grávida de interromper a gravidez e matar o feto. Mas ela pode dizer assim: não, eu não vou
eu não vou fazer nada disso, é contra a minha religião, sei lá, contra meus princípios. Aí tudo bem, ficou só no campo da cogitação. Poderia também ela falar para o canalha, né, que é o pai da criança, olha, eu estou grávida e amanhã eu vou a uma clínica de aborto, eu não preciso da tua autorização, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Ela só não sabe que é crime, o negócio, né? Eu vou interromper a gravidez e tal. Aí ele dá uma força e diz, mas eu estou contigo para o que der e vier. Mó cínico, né? Porque ele quer se livrar também da criança. Eu estou contigo para o que der e vier. Amanhã eu te levo. Aí ele pega, busca a namorada, leva para a clínica, fica na sala de espera. Ele deu apoio, ele instigou a prática do crime. Ela já tinha a ideia, ele foi lá e botou uma pilha. Aí pode acontecer assim, só que na clínica cheia a beça, porque o pessoal quase não faz aborto, né? Então está cheio a beça, ela desistiu e pensou assim, eu vou usar outro método. Aí foi para uma farmácia. O senhor tem aí um remédio para aborto? Porque tem gente que pergunta isso na cara dura, né? Tem um remédio para aborto? O certo é o farmacêutico dizer, não, minha filha, não fala baixo, né? Que remédio para aborto? Aborto é crime. Como é que vão fazer um remédio para a prática de um crime? Não existe remédio para o aborto. O que existe é remédio contraindicado para mulher grávida, que o pessoal diz que é remédio para aborto. Toma aquele remédio que na bula está dizendo mulher grávida não pode tomar de jeito nenhum. E toma 3 vidros daquele. Aí que você vai interromper a gravidez e vai matar o feto. Então ela já sabe o nome, né? Ela vai dizer o nome do remédio para o farmacêutico lá entregar. Aí ela fala assim para ele, esse aí é só aqui entre nós. Esse é o remédio tal para o aborto. Ele fala, se ele for criminoso, né? Isso aí, toma esse remédio. E se ele for um criminoso assim, mais cara de pau, ainda vai dizer, tem um genérico, que é o genérico, você paga 1/3 do valor, estou mostrando que é o preço, digitar, vai dar até um shampoo para ela de presente por ter comprado 3. O crime aqui no Brasil, ele é banalizado por completo. Ele é um criminoso, ele está auxiliando a prática do crime, está fornecendo meios para ela própria interromper. Então, quando a banca fala, nos casos de aborto provocado pela gestante com auxílio de terceiro, há 2 crimes autônomos, auxílio? Não. Você vai ter 2 crimes autônomos quando a mulher autorizar e o outro realizar o aborto. Ela vai autorizar e ele vai interromper e matar. Eu só separo o crime quando o terceiro interrompe e mata. Provoca o aborto. Quando ele auxilia, aí ele responde pelo mesmo crime que ela. Então, é errado. Essa questão é cruel, é uma questão que pega o pessoal muito nas turmas de exercício, eu vejo o estrago que faz, por isso que a CESP sempre utilizou, é uma questão antiga, isso é uma questão que já vem, de repente, de uma época aí que perdemos de vista, muito usada, muito batida. No caso do aborto do 126, a condenação penal é maior do que o 124. Isso, é mais então, alto. Assim, a gestante ela tem uma pena menor do que a pessoa que instiga ou provoca o aborto dela, é isso? Não. Quem instiga, induz, auxilia, pega a mesma escala penal que ela. Mas aí esse do 126 é quem fez o aborto com consentimento? Então a dúvida é a seguinte. Isso, a dúvida é a seguinte, o 126 é mais grave? É mais grave que o 124. Daí o porquê a separação, para punir com maior rigor o terceiro. Ainda tem mais, o 127 é a qualificadora, né? E a qualificadora aqui é pelo fato da mulher, da gestante, ter sofrido lesão grave ou ter morrido. Ele não poderia colocar essa qualificadora para o 124. Não faria sentido. Quando a mulher realizar aborto nela mesma e ela morrer, a gente vai punir com maior rigor. Mas ela morreu. Ou quando ela sofrer lesão grave, a gente vai puni-la com maior rigor, mas a lesão grave foi nela mesma. Então não tem sentido, ela já paga com a lesão que ela sofreu. Agora, o terceiro é que merece. Se essa mulher sofrer lesão grave ou se ela morrer, a pena vai ser mais alta ainda. Então essa qualificadora só se aplica às modalidades do 125 e 126. Muito boa observação da razão da separação, da razão dessa divisão.